Eu recebo muitas mensagens de mães de crianças com TDAH com a seguinte questão: Paula, por que as crianças com TDAH mentem? Por que elas mentem? Por que elas são mentirosas? Vou falar um pouquinho sobre crianças, TDAH e mentira. Fica aí para você entender um pouquinho melhor. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. A verdade é que as mentiras fazem parte do universo das crianças. Elas não são exclusivas das crianças que têm TDAH, não tem nada a ver. A mentira não é uma característica do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas a mentira, ela existe sim na vida das crianças e hoje você vai entender um pouquinho o porquê que isso acontece. Antes de eu falar e dar algumas dicas a respeito das mentiras, eu quero que você pense na tua vida. Por que você mente às vezes? E não adianta você vir aqui me falar que você não mente. Ai, Paula, eu não minto nunca. Ai, mentira. Umas mentirinhas sociais todo mundo conta. E tudo bem, faz parte da natureza humana. Mas por que algumas pessoas mentem em algumas situações? Pensa aí um pouquinho nos seus motivos para inventar pequenas desculpas. Podemos utilizar esse termo ao invés da mentira? Utilizar pequenas desculpas ou umas mentirinhas sociais que tá tudo bem. Por que isso acontece na tua vida? Muito provavelmente isso acontece na tua vida porque você tem medo de falar a verdade. Porque aquela situação não cabe a verdade absoluta, porque você pode ser julgada, porque você pode ser mal interpretada, porque as pessoas podem ficar bravas com você. Enfim, são diversos os motivos que levam você a mentir. Mas um desses motivos é o medo. E as crianças, elas têm medo de dizer a verdade. Porque o pai vai brigar, porque a mãe vai punir, porque vai colocar de castigo, porque os pais vão ficar tristes e decepcionados e as crianças, elas se preocupam muito em agradar os pais, elas se preocupam muito em fazer esses pais felizes. Então as crianças, elas contam pequenas mentiras por medo de falar a verdade, medo de causar uma frustração, uma decepção na vida desses pais. As crianças com TDAH, vamos retomar aqui rapidamente. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade tem como sintoma principal a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. A chance da criança com TDAH errar é muito grande. A chance da criança com TDAH se meter em algumas confusões ou cometer algumas gafes, perder coisas, se envolver em situações, em conflitos, em brigas com os colegas é muito grande por conta dos sintomas do TDAH, a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Essas crianças recebem sinais negativos desde muito pequenas. Então, naturalmente, são crianças que ouvem muitas críticas, os pais muitas vezes são muito punitivos, brigam demais com essas crianças e elas acabam desenvolvendo um medo muito grande de ser quem elas são, porque elas são crianças que erram com muita frequência. E se eu erro com muita frequência e eu acabo recebendo muitas punições por conta dos meus erros, eu vou fugir dessas punições. E de que forma eu vou fugir das punições? Mentindo. Eu vou fugir das punições inventando uma história paralela, não fugindo da verdade. Se eu quebrei o vaso da minha mãe e eu sei que a minha mãe vai brigar comigo, vai me punir, vai me deixar de castigo, eu não vou falar que eu quebrei. E aí o vaso tá lá quebrado e a mãe pergunta: Paula, foi você que quebrou o vaso? Eu digo: não, mãe, não sei quem foi. Quando eu cheguei, o vaso já estava quebrado. Por que a criança faz isso? Porque a criança tem medo. Porque se ela disser: não, mãe, fui eu que quebrei o vaso, o que essa mãe vai dizer? O que essa mãe vai fazer? O que ela vai falar? Poxa, de novo, olha como você é desatenta, olha como você é distraída. Por causa disso, você vai ficar tantos dias sem televisão, sem tablet, sem celular, você não vai sair na rua, você não vai brincar com os seus amigos. Consegue entender o círculo vicioso que se forma por conta das punições, por conta
dos sinais negativos que essa criança recebe, por conta da falta de compreensão dos adultos em relação aos sintomas do TDAH, é muito difícil. É realmente muito difícil. Então as crianças, elas utilizam a mentira muitas vezes para se proteger. Se esse é o caso da tua criança, você deve repensar o seu posicionamento, a maneira que você está comunicando. Você quer muito que o teu filho fale a verdade. Você quer muito ter uma relação sincera com o teu filho, uma relação honesta. Mas se você pune ele todas as vezes que ele fala a verdade ou todas as vezes que ele comete um erro, ele vai começar a fugir. Normal. Isso não significa que ele tem um problema de caráter. Não significa que ele tem uma índole ruim e que ele vai ser uma pessoa mentirosa para o resto da vida. Não. Significa que ele quer fugir daquele desconforto. As crianças, principalmente as crianças com TDAH, elas vivem um momento. Se aquele momento que ela está vivendo causa um imenso desconforto, ela vai tentar fugir desse desconforto. E aí ela vai utilizar os recursos que ela possui. E um dos recursos que ela possui é inventar uma desculpa, criar uma história que não existe, tá? Então se atente a isso. Se esse é o caso do teu filho, se ele tá fugindo das punições, se ele tá com medo de contar a verdade porque você é muito brava, muito punitiva, você precisa repensar nos seus comportamentos, porque os seus comportamentos estão favorecendo as mentiras que o teu filho ou a tua filha está inventando. Então pense nisso, certo? O quanto você reflete na vida do teu filho. Esse é um ponto de reflexão que eu gostaria de fazer aqui com vocês. Um outro ponto que acontece também, né, que é muito natural das crianças, é que as crianças, elas naturalmente elas inventam uma história, elas são lúdicas, elas vivem o imaginário. Então é normal as crianças contarem histórias que não existem, tá? No meu consultório isso acontece muito, muito. E quanto menor a criança, mais lúdica ela é. Então, às vezes a criança fala que estava voando e que encontrou um super-herói XYZ e que a fada madrinha foi visitá-la durante a noite e que ela é a Mulher Maravilha e a Mulher Maravilha faz isso, ou que ela é a princesa, enfim. As crianças, elas inventam histórias. E aí, se você olha com a sua perspectiva do mundo adulto, você vai pensar, nossa, mas ela tá inventando essas histórias, ela tá contando uma mentira, ela tá falando que ela voa e é impossível voar. Isso não se caracteriza uma mentira. Isso se caracteriza um mundo de criança, um mundo particular da criança, um mundo lúdico e imaginário. E não tem problema nenhum a criança viver esse mundo. Isso vai passar com o tempo, porque com o passar dos anos ela vai desenvolvendo mais racionalidade e ela vai deixando mais o mundo imaginário e vivendo mais o mundo concreto, que é aquilo que existe. A criança olha esse vaso e ela pode imaginar um universo dentro desse vaso. Ela faz desse vaso um brinquedo com muita facilidade, por conta dessa questão cerebral que ela vive mais um mundo lúdico, um mundo imaginário. Com o passar dos anos, se você pede para um adulto brincar com esse vaso, o adulto está vivendo muito no mundo concreto, material, ele olha e ele diz que esse vaso é um vaso. A criança ela pode dizer que esse vaso é um foguete, que esse vaso é, sei lá, uma mágica e que um vaso mágico e que daqui sai, sei lá, XYZ. Ó, a minha dificuldade de imaginar tá concretizada aqui nesse vídeo, porque eu estou aqui no meu papel adulto, no meu papel profissional, então eu não consigo acessar o meu mundo imaginário. Olha a dificuldade que eu estou tendo de mostrar o que esse vaso pode ser sem ser um vaso. Então é muito importante entender isso, que as crianças elas pensam de uma maneira muito diferente dos adultos. Quando você vai analisar um comportamento de uma criança, é muito importante que você analise pela perspectiva da criança, não pela perspectiva do adulto.
Se você tá sempre olhando com a sua perspectiva, você tá olhando com o seu cérebro de adulto, mas a criança ela não tem um cérebro de adulto, ela tem um cérebro em desenvolvimento, um cérebro infantil que não tem muitas áreas desenvolvidas. E isso precisa estar sendo levado em conta, em consideração, porque senão fica muito parcial a sua avaliação, a sua perspectiva, o seu comportamento, o seu posicionamento em relação àquela criança, tá? Então, se as mentiras que o teu filho conta dizem respeito ao mundo imaginário, lúdico, tá tudo bem. Você até pode entrar nesse mundo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Uma criança que diz, eu faço isso muito no consultório, eu tinha uma paciente que ela sempre dizia que ela era uma sereia e que ela nadou com sereias. E eu falava, é mesmo? E como é que foi essa vivência, essa experiência? Você nadou com sereias, que incrível! Eu nunca vi uma sereia. Eu até achava que sereias não existiam, que existiam só nos contos de fadas, que nas histórias. Não, tia, sereias existem. E as sereias são assim, daquela forma. Você dá asas à imaginação da criança, para você estabelecer uma conexão e para você entender o que a criança está querendo dizer com aquela história. Porque sempre há uma mensagem por trás da história. Se você tiver disponibilidade de entender que mensagem é essa, maravilha, vai ser muito bom, muito legal. Agora, se você não tiver essa disponibilidade, vai ficar mais difícil. Uma outra reflexão que eu quero fazer aqui a respeito das mentiras, e eu falei aqui no início do vídeo que existem algumas mentiras que fazem parte da natureza humana, são mentiras sociais. Então, um exemplo, o telefone tocou e você pede para tua esposa, para o teu marido, enfim, dizer que você não está. Essa é uma mentira social que não faz mal a ninguém e que todo mundo já contou uma vez na vida ou até mais de uma vez. Se seu filho tá vendo o seu posicionamento, ele muito provavelmente vai aprender com a sua atitude. Então, se você é um pai ou uma mãe que mente, mesmo que mentirinhas sociais que não fazem mal a ninguém, você precisa tomar muito cuidado, porque você está ensinando para o teu filho, para tua filha, que mentira faz parte da sua vida e da relação de vocês. Se você diz pro teu filho, mamãe vai trabalhar, filho, e na verdade você tá indo no shopping, você tá mentindo pro seu filho. E ele vai entender isso. E o sinal que você tá dando para ele, a mensagem que você tá transmitindo com esse comportamento é que as mentiras, elas são aceitáveis. As crianças, elas reproduzem os comportamentos dos pais, elas aprendem com os pais, com os comportamentos dos pais. Então, se você mente, logo o teu filho vai mentir também. Só que ele não tem essa noção do que é uma mentirinha sociável, uma mentirinha social, que faz parte, e uma mentirinha que é mais grave. A criança vai simplesmente mentir em todos os contextos. Então, você precisa prestar muita atenção nos seus comportamentos, na maneira como você se posiciona em relação às mentiras. Então, procure falar a verdade sempre. Se você está indo ao shopping e não quer levar o teu filho, diga, olha filho, a mamãe está indo ao shopping, mas hoje você não pode ir comigo. É melhor do que você sair na ponta do pé, ou falar que está indo trabalhar, mas não está indo trabalhar. Quando a criança pega os pés no pulo, fica muito pior. E a credibilidade, a relação de confiança que vocês estão construindo acaba se fragilizando. E o último ponto que eu queria refletir com você é a respeito do amor incondicional. Muito se fala sobre o amor incondicional direcionado aos filhos. Muito se fala do quanto a mãe e o pai amam incondicionalmente a criança e fazem de tudo por ela. Mas a verdade é que muitos pais amam condicionalmente e não incondicionalmente. O que eu quero dizer com isso? Filho, eu amo você se você disser a verdade. Eu amo você se você se comportar bem. Quando você se comporta mal, eu fico triste. E eu fico, poxa, você deixou a mamãe muito triste, muito decepcionada. A mamãe não gostou muito da sua atitude, a mamãe não gosta de você quando você faz isso. Quer dizer,
O amor condicional, ele é muito prejudicial para a criança. Toda criança deseja se sentir amada pelos pais. E as crianças, elas irão fazer de tudo para conquistar esse amor. Quando você ama condicionalmente o teu filho, você sinaliza para ele que ele precisa ser perfeito, que ele precisa acertar sempre, que ele precisa fazer sempre o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado, que ele precisa sempre respeitar as regras e os limites, que ele precisa sempre obedecer. Só que uma criança, ela não consegue ficar na linha o tempo todo. E aí quando a criança sai da linha, para justificar, o que ela faz? Ela mente. Ela mente porque ela entende que se ela errar, você não vai mais amá-la. Você não vai mais desejá-la. Então isso é muito grave. Você não pode amar o teu filho condicionalmente. Você precisa amar o teu filho de fato, incondicionalmente. Até mesmo quando ele conta uma mentira, até mesmo quando ele se comporta mal, até mesmo quando ele bate no amigo ou quando ele te ofende. Você deve sim corrigir o comportamento dele, você deve sim direcionar o comportamento dele, você deve sim ensinar o teu filho a lidar com as próprias emoções da melhor forma possível. Mas você não deve jamais verbalizar que você não gosta dele, que você tá muito triste. Muito triste, você pode sim sinalizar, você deve inclusive sinalizar as suas emoções, mas não no sentido de essa tristeza faz com que eu goste menos de você, entende? Você pode sim, olha filho, eu te amo muito, mas nesse momento eu estou muito triste com o seu comportamento. Filho, eu te amo muito e eu entendo que você tem muito medo de me dizer a verdade, mas é só quando você diz a verdade que a gente pode te ajudar. A mamãe fica triste quando você mente. Olha a diferença. É diferente do que você dizer que feio, você é muito feio por mentir. Eu não gosto de você porque você mentiu. E a mamãe ficou muito decepcionada. A criança fica desesperada tentando compensar essa atitude ruim que ela teve. Vai a dica, não ame o teu filho condicionalmente, ame o teu filho incondicionalmente. E amar incondicionalmente não significa aceitar tudo, não significa ser permissiva, significa você ser firme, mas ao mesmo tempo você ser gentil e amável. É muito diferente, tá? Essas foram as reflexões e as dicas que eu tenho para te dar hoje a respeito das crianças, do TDAH e das mentiras. Não olhe para essa situação como um problema de caráter, um desvio de caráter ou algo muito ruim. Tente entender sempre o que está por trás desse comportamento. Avalie, observe o teu filho, ele tem muito a te dizer e os comportamentos dele têm muito a te dizer também. Os comportamentos do seu filho dizem muito de você. Fique atenta em relação a isso. Você deve ter percebido que nesse vídeo ficou um zoom, zoom, zoom no fundo. Eu estou na casa dos meus pais gravando esse vídeo e tem um monte de criança aqui. O Theo, a Martina, tem meus primos também que estão aqui, então é por isso que tá esse zoom, zoom, zoom de fundo. Vida real, né, gente? Vida real, criança é vida, criança faz barulho, criança tem energia e é isso. Não dá pra gente ficar, vedar todo o ambiente e calar a voz dessas crianças que tem tanto a dizer, tanto a expressar. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com outras mães, com outras pessoas. Tenho certeza que essa mensagem, essas reflexões pode colaborar muito com mães que estão aí perdidas ou achando que os filhos, meu Deus, meu filho tá perdido, ele é muito mentiroso. Calma, as coisas não funcionam dessa forma. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal para você receber todas as novidades, todos os vídeos que eu coloco aqui semanalmente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.